Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Rosinilda Rodrigues dos Santos, eu sou enfermeira, atuo na UPA Afonso Pena e trago para vocês hoje uma discussão em como funciona, né, o serviço pré-hospitalar fixo, a UPA. Qual é a função, qual é a atuação do enfermeiro na UPA, né, e em junção multiprofissional com os outros profissionais da área da saúde também. Como a turma é bastante heterogênea, eu elenquei alguns itens, né, que eu vi relevância nesses itens, para a gente fazer a nossa aula, a nossa discussão, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre legislação no serviço pré-hospitalar fixo na UPA. Qual é o cenário atual das UPAs, né, especificamente a nossa UPA Afonso Pena, como é feita a classificação, o que é o protocolo de Manchester no serviço pré-hospitalar fixo, equipamentos e dispositivos mais utilizados na urgência e na emergência, e atuação profissional, multiprofissional nos diversos segmentos da urgência e emergência. Como é atrelado esse serviço multiprofissional, qual é a magnitude e a função de cada um dentro da urgência e emergências, né, nos diversos segmentos lá da UPA. Então, trazendo um pouquinho sobre a legislação do serviço pré-hospitalar fixo, a gente tem 3 portarias, basicamente, que estipulam esse serviço, né? Então, a gente vai ter a primeira portaria de 1600, de 7 de 2011, 7 de julho de 2011, ela traz a reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências e institui também a Rede de Atenção às Urgências, que é a RAU. O que seria essa integração de rede de atenção às urgências? São uma composição de serviços de saúde, como a promoção, prevenção e vigilância à saúde, atenção básica em saúde, o serviço 192, que é o SAMU, a sala de estabilização, atenção domiciliar e a UPA 24 horas. Então, isso integra toda a rede de atenção às urgências no âmbito do SUS. A portaria 1601 de julho de 2011, ela traz diretrizes para a implantação da UPA no sistema de saúde. E a portaria 10 de 3 de janeiro de 2017, ela redefine todas essas diretrizes do modelo assistencial e ainda coloca o financiamento da UPA 24 horas como componente de rede de atenção às urgências no âmbito da saúde. Então, todas essas portarias determinam como funciona a UPA 24 horas como parte da integração de rede das urgências. Então, o que seria a UPA? É um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar, a fim de possibilitar o melhor funcionamento dessa rede. Uma das diretrizes também, ela é articular-se com unidades básicas de saúde, o SAMU 92, toda aquela integração entre hospitais, apoio diagnóstico, terapêutico e todos os serviços de atenção à saúde. E com isso a UPA constrói fluxos de referências e contrarreferências. Um dos fluxos de referência que a gente coloca a central de leitos médicos, que é feito um cadastro onde esse paciente, né, vai aguardar a vaga, às vezes que não é elucidado na UPA, ele aguarda a vaga para sair para algum outro hospital. Um outro fluxo de referência é a central de leitos psiquiátricos, né, que a gente inclui também o paciente psiquiátrico, que não estabilizou na UPA para ele ser transferido para um hospital psiquiátrico. Além do central de leitos psiquiátricos, a gente tem também encaminhamentos para CAPS, encaminhamento para UBS, para dar continuidade no atendimento desse paciente. Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou a complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada nesta unidade. E a gente tem na UPA, então, os protocolos, né? Vocês vão verificar, então, mais adiante. Nós temos os protocolos de infarto agudo do miocárdio, quando temos alteração enzimática ou alteração de eletro desse paciente já feito ali na UPA, então é determinado e colocado no protocolo SAMU.
protocolo de hemorragia digestiva alta ou baixa, protocolos de AVC, né, quando o ictus, quando a ocorrência desse AVC, dessa condição clínica desse paciente que chega, ele não ultrapassa 3 horas, ele entra nesse protocolo e sai vaga imediata, vaga zero, que a gente chama. Temos também os protocolos de trauma, onde o Hospital São José é porta aberta para nós, num trauma ocorrido entre 24 horas, 48 horas, perdão, e maior esse tempo que isso a gente coloca, faz contato com cirurgias, com ortopedistas e encaminha esse paciente. Todos os pacientes que se encaixarem em protocolos, eles ficarão na sala de emergência da UPA, né, e aguardando esse transporte. Lá eles serão monitorizados, lá serão, né, feito todo o procedimento clínico estabelecido pelo médico até a chegada do serviço de urgência. Uma das diretrizes também é proporcionar atendimento ininterrupto nas 24 horas. Então, a UPA 24 horas, o próprio nome já diz, é um serviço de dia e de noite sempre. Manter pacientes em observação por período de até 24 horas para elucidação diagnóstica e exploração clínica. Então, a gente concorda que muitos desses pacientes permanecem na UPA muito mais tempo que esses, às vezes 10, 12 dias, né? Não elucida diagnóstico, e, no entanto, a gente tenta fazer uma estabilização clínica desse paciente, mas é moroso a saída de vagas de muitos pacientes que a gente tem ali na UPA. Constitui uma equipe multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível para atendimento de qualidade. A portaria rege isso, no entanto, não é isso que a gente tem em muitos lugares, né? Ali na UPA vocês vão poder ter essa visão, que os profissionais têm um quantitativo bom, os que não, o que a gente não consegue manter numa escala fixa, a gente solicita a hora extra, então a gente consegue manter um profissionalismo bastante de qualidade ali. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados de natureza clínica. Então, o atendimento da urgência e emergência no serviço pré-hospitalar fixo na UPA é atendimento clínico, então não traumático. No entanto, a gente vai ter pacientes traumas, vai ter pacientes cirúrgicos que a gente coloca no protocolo e, né, coloca eles para um serviço de referência, distribui ele para um serviço de referência e contra-referência. E uma das diretrizes também, que é instituída pelas portarias, é o processo de acolhimento com classificação de risco. Então, um dos itens que a gente aborda é o cenário atual das UPAs, nas UPAs em geral. Como que a gente coloca esse cenário atual das UPAs no Brasil, propriamente dito, e não, porque não a nossa ali também. Como que a população percebe a UPA? A UPA vista, então, como posto de saúde, a UPA vista pela população como hospital, né, hospital, como referência de especialidades médicas. Eles chegam às vezes e querem ser atendidos por um ortopedista, por um endócrino, enfim. A UPA vista como hospital psiquiátrico, a população tem essa visão também de UPA. Vista também como albergue, né? Um lugar que as pessoas levam os seus pacientes, principalmente a parte da psiquiatria, e quer deixar lá o paciente, então não tem como, né? Então a gente não tem como fornecer hospedagem para esse paciente, né? Então se perde toda a característica do serviço de urgência e emergência, com elucidação rápida, né? Com contra-referência rápida que a gente tem, então a gente perde esse fundamento. Então a população vê muito a UPA nesse contexto que abraça todo mundo. E isso é um painel muito grande de gerador de conflitos entre os profissionais. Então, o paciente que chega com um serviço que eu já fiz a minha parte como enfermeira, já triei esse paciente, coloquei, já foi atendido, e o paciente precisa, de repente,
não de uma ilustração diagnóstica, mas ele precisa ir para casa, ou ele precisa ser colocado em centro POPs, né? Então, qual é a função multiprofissional de cada profissional? Lembra que eu falei da magnitude de cada um? Onde entra a psicologia, onde entra o serviço social, onde entra a parte médica, a parte do enfermeiro, e a gente trabalha, então, sempre num conjunto. Tá? Então, uma das diretrizes que as portarias trazem é o acolhimento com classificação de risco, né? A gente vai ver mais a seguir que o protocolo de Manchester é incluído na UPA e ele é um dos melhores protocolos que a gente já trabalhou. Então, ele traz o que? A classificação do risco desse paciente. E ele traduz também a prioridade do atendimento. Ele traz um processo de tomada de decisão com muita certeza. Ele avalia a dor desse paciente, com a régua de dor no adulto, com as carinhas tristes e alegres na criança. Ele traz uma melhor fidedignidade do atendimento do enfermeiro. Diminui riscos também para esse enfermeiro. Eu coloquei esse funil para vocês verem, mais adiante a gente vai ver a classificação do risco do Manchester, ela determina as cores. Então, o azul é uma das cores da unidade básica, pacientes que vão ser direcionados à unidade básica. Só que, no entanto, ele prevê maior número de pacientes atendidos. Então, ele determina as cores azul, verde, amarelo e vermelho, dependendo da gravidade. Então, sempre a gente vai ter é o que a gente sempre busca ter uma maior procura por pacientes que sejam realmente de emergência. No entanto, não é isso que está acontecendo, né? A gente vai ver mais a seguir. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né, o protocolo de Manchester, ele direciona por cores esse paciente. Então, desde a cor vermelha, laranja, amarelo, verde e azul, determina o tempo desse paciente a ser atendido em minutos, desde a sua recepção até o atendimento médico e a solicitação da medicação e realização da medicação. E muitos pacientes são da cor azul, como a gente tinha visto lá no funilzinho antes, né? Então, os pacientes que são considerados e são triados em azul são pacientes que não precisam ficar na UPA, que podem ser colocados e enviados lá para a unidade básica, né? Então, sempre os pacientes chegam na triagem para a gente e perguntam qual é a minha cor, né? A gente tem que sempre ter na cabeça assim, uma cor azul pode virar um verde, ou um verde pode se tornar amarelo? Pode, né? É um ciclo que a gente tem de triagem e pode fazer uma retriagem também. Mesmo sem ter passado o tempo do paciente, ele pode ter piorado? Pode ter piorado e eu posso retriar esse paciente, eu devo retriar esse paciente. O que o enfermeiro classificador tem que ter em mente? Pacientes mais graves serão sempre atendidos primeiramente. Isso é fato. E isso que a gente tem que passar sempre para os outros pacientes. Alguns fatores determinam a prioridade desse paciente. Então, como que eu vou saber a minha triagem? Como falei, o Manchester, ele diminui muito o risco de eu achar. Então, se o paciente tem uma ameaça à vida, ele vai morrer. Eu tenho que priorizar ele, né? Eu tenho que colocar ele no vermelho. Pacientes psiquiátricos, principalmente, né? Então, entre vermelho e laranja, eles vão ter um fluxograma diferenciado. Esse paciente tem uma ameaça à função dele, a função cardíaca, a função renal, qualquer função de algum órgão que ele tenha. Eu tenho que ter em mente e ele vai ter uma prioridade diferenciada do outro. Tabela de dor. A dor ele entra como quinto sinal vital no Manchester. Já era antigamente, mas o Manchester trouxe essa relevância para a gente de dor. Então, a dor prioriza o paciente. A duração do problema. Problemas até 7 dias são pacientes verdes. Então, acima de 7 dias, a gente vai ter uma classificação que é não urgente, né? Duração do problema, a idade desse paciente. A idade não caracteriza a prioridade clínica, mas ela caracteriza a prioridade dentro da cor que ele tem.
Histórico e risco de maus tratos também caracteriza já urgência e emergência. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de triar esse paciente no fluxograma de maus tratos. Além disso, não tem aqui, mas a gente tem a cor branca no Manchester, que são a cor branca determina pacientes, às vezes com procedimentos que vêm retirada de pontos, pacientes que vêm pegar receita, então são pacientes que não são da urgência e da emergência, que serão encaminhados para a unidade básica de saúde. Ali na UPA, a gente vai ter então o sistema TuLife, que é o TRIOS. Não tinha, mas é um sistema integrado que veio recentemente para nós. Um sistema que ele vem integrado o Manchester dentro do TRIOS. Isso é básico, é muito legal. E a gente está tentando, assim, adaptar sempre ele. Então, como que funciona o TRIOS? A gente tem 2 trios, um na pediatria e um no adulto. E ele vem o protocolo inteiro dentro dele. Então, a hora que eu clico nele, eu tenho esse software totalmente integrado, que ele me direciona todos os fluxogramas, os discriminadores e determina a minha prioridade, a prioridade clínica desse paciente que vem. Além disso, ele traz também todos os equipamentos necessários, aparelho de pressão, aferidor de glicemia, aferidor de o oxímetro, né, que afere a saturação desse paciente, a frequência cardíaca e o termômetro auricular. Então, um sistema bem bacana. Ele traz também a organização de 55 fluxogramas, né? Que são diretivos ao paciente que chega, conforme a queixa principal desse paciente determina o fluxograma. Então, falar um pouquinho aqui do serviço na nossa UPA, né? A gente fez o contexto geral, mas vamos falar um pouquinho da nossa UPA. O protocolo de Manchester, ele é para o mundo inteiro, né? Ele é mundial, mas o que difere uma UPA de outra é o fluxo interno, o fluxograma interno dessa unidade. Então, como é que funciona aqui na nossa UPA? O paciente chega, ele faz o cadastro na recepção, ele aguarda pelo painel ser chamado para classificação e posteriormente para o atendimento médico. Eu chamei esse paciente para classificar na minha sala de triagem e esse paciente foi caracterizado como cor verde, né? Uma queixa, um evento recente, uma dor leve, né, que foi determinado pelo protocolo de Manchester. E esse paciente, então, é verde. Ele vai voltar para o serviço, para a recepção, né, ali na frente, no saguão. E ele vai ser chamado para o consultório 1 e 2 também, pelo painel eletrônico que a gente determinou Fast Track. Fast Track é um atendimento rápido, então ele vai ser direcionado ao consultório 1 e 2. E na frente desses consultórios, vocês vão poder avaliar, poder ver quando vocês forem lá, que ele tem a salinha de medicação. Então, é um papel diferenciado, onde o médico só vai marcar o X, o que ele quer, a medicação vai ser feito só IM, e ali no Fast Track também faz o eletrocardiograma de pacientes que são determinados pelo médico que são necessários fazer esse eletro, tá? Do Fast Track, esse paciente ou vai embora de alta, ou o médico pede para aguardar uma reavaliação e depois ele pode ser também colocado na clínica médica lá dentro da sua, tá? Pacientes que são vistos pelo enfermeiro com prioridades amarelo ou laranja, eles serão colocados no saguão interno da UPA, na frente dos consultórios ali, e serão atendidos dos consultórios 3 ao 7, ambos os amarelos e os laranjas, e serão direcionados à soroterapia para tomar o remédio, né, a medicação prescrita, ou serão feitos os eletros e também voltam lá, ou serão colocados num espaço que a gente determinou para o COVID agora, né, pacientes com já em uma instabilidade já, que a gente já criou, ou eles vão ser internados lá para o internamento, ou eles vão para a emergência, né? Quando o paciente vai amarelo ou laranja vai para uma emergência? Por exemplo, um eletrocardiograma
com um desnivelamento de segmento ST, um infarto. Vai direto para a emergência, por quê? Lembram dos protocolos? O protocolo tem que aguardar na emergência, feito todo o manejo na emergência. Pacientes que são vermelhos na triagem, eles serão direcionados para a emergência diretamente. Quando que eu posso ter uma emergência? Eu posso ter uma emergência detectada já na triagem, uma parada, né, uma PCR já na emergência, na triagem, uma crise convulsiva, um paciente com cetoacidose diabética, eu mando para a emergência. E também lá na emergência eu consigo receber pacientes que vão do internamento e pacientes que porventura venham pelo SAMU. Eu também tenho esses pacientes da emergência. Os azuis são todos pacientes de unidade básica. Ah, Rose, mas então, no final de semana não tem unidade básica. Legal, né? O paciente sempre deixa para ir na UPA final de semana. Procedimentos que podem aguardar para segunda-feira, eles vão voltar na segunda-feira na unidade básica. Procedimentos que não podem aguardar, a gente realiza na UPA, então, final de semana. Curativos, principalmente medicações que são feitas que não podem passar do dia, a gente faz lá. Procedimentos, sonda vesical, procedimentos, receitas, as coisas todas para a unidade básica. Isso, o fluxo, então, da triagem, classificação de risco do adulto. Na classificação de risco infantil, não se difere muito. O paciente chega, é classificado, o atendimento médico vai se dar e são atendidos nos consultórios. Os consultórios tem 1, 2 e 3 da pediatria, vão atender os verdes, os amarelos e os laranjas, né? Essa sigla OPI, tanto no adulto quanto na criança, ela significa um médico que fica no consultório 7 ou 8 às vezes, e ele vai fazer todos as observações dos pacientes, dos médicos que foram embora já, que já deixaram para ele observar, né, tomar decisão clínica. Todos os procedimentos que se referem a suturas, retirada de corpo estranhos e pacientes que precisam de internamentos, esses pacientes já deixados pelos outros médicos, é função do OPI. Então, ele atende tanto a área do adulto quanto a área da pediatria, tá bom? Pacientes da pediatria que vierem em emergência, paciente que chegou em parada, paciente que chegou em crise convulsiva ou qualquer outro evento que seja direcionado à emergência, ela será direcionada à emergência da pediatria. E os demais, os azuis, classificados em azuis, serão encaminhados para a unidade básica como os adultos. Tá? Antes de falar um pouquinho de equipamentos e dispositivos na emergência, eu quero colocar para vocês pacientes que vêm de SAMU, né? A gente tem uma porta aberta de SAMU, antigamente tinha uma base, mas né, com a questão do Covid eles acabaram saindo e ficando tudo numa mesma base lá no Rio Barbosa, antigo Rio Barbosa, eu acho. E a gente ficou sem base do SAMU, mas, no entanto, a gente faz essa recepção de pacientes atendidos a domicílio pelo SAMU e são trazidos para a gente. Então, todos os pacientes provenientes do SAMU que chegam na emergência, eles serão triados pelo enfermeiro que está responsável pela emergência e designado aos setores que são cabíveis ao quadro clínico desse paciente que chegou. Se esse paciente chega com dor torácica, é feito, então, eletro na emergência e é avaliado esse eletro pelo médico da emergência. Se deu algum problema de alteração no eletro, esse paciente permanece na emergência, segundo o protocolo, pelo SAMU, e já é direcionado, então, via vaga zero. Tá? Se der, né, não der alteração no eletro, é designado ou para soroterapia ou para internamento, pacientes acamados, que venham muito à UPA, pacientes acamados, a gente aguarda o atendimento dele lá na internamento, tá? Então, esse leito que vocês estão observando é um leito da emergência, do setor de emergência.
É um leito preparado para qualquer tipo de emergência, então vocês vão observar que a gente tem toda uma monitorização já pré-montada para você chegar, para o paciente chegar e você não ficar se embananando ali, perdendo tempo, né, para você atender diretamente esse paciente. Então, vocês veem ali à minha direita já o monitor, tem vários tipos de monitores, um desses a gente tem na emergência. Dentro do serviço de emergência, na sala vermelha mesmo, a gente tem 5 leitos, comporta 5 leitos, e todos equipados dessa mesma maneira que eu estou mostrando para vocês. Então, todo o monitoramento, abaixo o respirador, agora a gente já deixa montado o respirador, você tem a opção de deixar montado só com as traqueias ali no ventilador, né, para você montar, não há necessidade de montar, mas a gente está montando por conta do Covid. Bombas de infusoras, acima do leito, do lado ali do monitor, vocês vão ver toda a aparelhagem de ventilador manual, ambu, oxigênio, máscara. E do lado também a gente deixa no criado mudo ali do lado na bancadinha, já uma bandeja com cortado já micropore, com álcool, com todo o material para você fazer a punção venosa desse paciente, né? Então já deixa certo a punção venosa, já deixa certo também a coleta do sangue para a gente agilizar mesmo o atendimento, né? Em toda a UPA, não só na emergência, mas em toda a UPA, a gente trabalha com a elaboração de material em kits. O que seria o material em kit? Eu tenho o procedimento e esse procedimento está dentro do kit. Como que funciona? Eu tenho todos os dispositivos necessários para aquele procedimento dentro de um Tupperware que eu vou utilizar como kit. Eu preciso passar uma sonda nasogástrica. Pego o kit sonda nasogástrica. Eu tenho a sonda, tenho a seringa, tenho a gase, né? E eu consigo agilizar, na verdade, otimizar a realização desse procedimento e diminui muito o estresse da equipe, né? Tábua rígida, Rose, mas é todo atendimento clínico, né? É o que a gente sempre espera, mas não é. Temos pacientes de trauma? Temos muitos pacientes de trauma. Por quê? A cultura da população, ou às vezes o tempo, né, desse paciente não consegue chegar no hospital e a gente coloca, então, ele na emergência, se for realmente emergência, ou também coloca a tábua rígida, faz toda a mobilização desse paciente, o protocolo de mobilização lá na soroterapia também, o internamento, se houver necessário, tá bom? Essas tábuas rígidas se encontram na emergência, nas triagens adulto e infantil também, tá? Toda equipadinha. Temos também dentro da emergência um aparelho de troponina, né, que ela vai determinar a troponina. Um paciente que chega com uma dor torácica instável, então, com uma alteração do eletro, muitas vezes que a médica pode solicitar sim uma troponina. Uma troponina, ele é uma enzima cardíaca que vai determinar se está alterado ou não, e depende dessa troponina, depende dessa enzima, para eu verificar se o paciente está infartado ou não, ou com alteração relevante para esse quadro de protocolo ou não. O gasômetro, o próprio nome já diz, ele serve para fazer gasometria arterial ou venosa, conforme o médico pede. Muitos pacientes são necessários fazer gasometria, pacientes que são diabéticos, para a gente ver também toda a função eletrolítica desse paciente, pacientes que são diversas patologias respiratórias, eu preciso fazer uma gasometria ou para eu liberar ou para eu permanecer. E sem contar ainda que nas terças-feiras a gente tem toda a procura externa de gasometrias para serem realizadas então na UPA. Pacientes que são solicitadas as gasometrias nos postos de saúde ou no centro de especialidades também vão para a gente, tá? Tanto a troponina quanto a gasometria, ela é função específica do enfermeiro da emergência. Então, a tropo pode ser coletada via venosa por um técnico ou qualquer outro profissional, mas a realização da troponina
é pelo enfermeiro. Da gasometria, a mesma coisa. A gasometria arterial é função privativa do enfermeiro, e a realização dela no gasômetro também é privativo do enfermeiro, né? Não, o privativo do enfermeiro no sentido da realização, por conta para não estragar. A gente foi treinado para isso. Um dos materiais de bolso da emergência, vamos dizer assim, é o carrinho de emergência, que ele, assim, é o xodozinho de todo mundo, e ele deveria ser visto e ter em todos os setores. No entanto, a gente tem carrinho de emergência na emergência, no internamento e na pediatria. Então, a gente está com 3 carrinhos, né, de emergência. Eles são lacrados. Ele possui as medicações na primeira gaveta, ele possui todas as medicações necessárias para uma emergência, para uma PCR. Possui também todo o material, todo o aparato, embora tendo os kits, mas ele possui todo um aparato de dispositivos para eu fazer os primeiros procedimentos nesse paciente, acesso venoso, sondagem, passar soro. E ele vem também acima dele como desfibrilador, para quem não conhece vai poder conhecer. O desfibrilador ele tem multifunções, esse é nosso, então ele tem o desfibrilador, ele tem um monitor e ele inclui também um marca-passo, né? Então a gente pode usar ele com bastante segurança. Em cima do carrinho também, a gente tem todo o material para intubação. Temos o kit intubação, mas os laríngos são à parte, são fora disso. E a gente então tem toda essa parte de laringoscopia, para a gente fazer a laringoscopia desse paciente. Abaixo dele a gente tem também o oxigênio portátil, é um torpedo pequeno de oxigênio. Eu quero levar um paciente para o raio-x, um paciente vai para o internamento transferido, eu uso esse torpedo menor. Tá? O eletrocardiograma também tem um na emergência e um no fast track. Então, pacientes que vêm, porventura, do SAMU por dor torácica são feitos ali o eletro. Pacientes que permanecem na emergência que eu preciso fazer seriar eletro, eu uso esse carrinho de eletro. Tá? Então, a gente vai, propriamente dito, para a atuação multiprofissional dos diversos segmentos da urgência e da emergência. Então, como vocês viram, vocês já conheceram mais ou menos a UPA, o ideal mesmo é quando vocês forem, né, para a gente apresentar setor por setor, e a gente pode combinar isso sem problema nenhum. Algumas pessoas já estão indo, né, fazendo essa função já dentro da UPA, então se torna tudo muito mais fácil. Em relação a algumas emergências, a gente traz em vários contextos de emergência, né? E a gente determina algumas dúvidas, assim, a gente coloca algumas dúvidas na cabecinha de cada um para ver realmente qual seria a função, ou o que eu posso fazer, multiprofissionalmente falando, para eu melhorar esse paciente, para eu tirar essa angústia desse paciente. Então, ao se deparar com essa patologia, seja ela psíquica, seja ela física, seja ela clínica, o que eu posso fazer? Eu como enfermeiro, né, vocês como psicólogo, como serviço social, com quem eu posso direcionar, onde eu posso direcionar esse paciente, com quem eu posso falar para melhorar isso? Então, a gente tem de emergências psiquiátricas, o que a gente mais lista ali na UPA são as intoxicações exógenas, sejam elas por medicamentos, sejam elas por outros medicamentos que não sejam elas por drogas também, todas essas intoxicações que são de origem exógenas. Então, o que eu posso fazer? Uma das doenças também que traz bastante são tentativas de suicídio, são as autoagressões. Tentativas de suicídio, sejam elas por intoxicação, por tentativa de enforcamento, por facada, por arma, enfim, todas essas tentativas de suicídio. Os surtos psicóticos são as heteroagressões, né, ou em outros, ou por si, né, os grandes surtos psicóticos, eles invadem a privacidade de outras pessoas, elas agridem outras pessoas, nem sempre a si mesmos. Síndrome da abstinência temos muito, né, devido ao etilismo.
e outras drogas também listas. Então, a gente tem muita síndrome da abstinência. Então, fica uma continha de dúvida, assim, para vocês pensarem o que eu posso fazer, qual é a abordagem multiprofissional. Será que eu consigo trabalhar sozinha? Qual é a minha função nisso? O que eu posso fazer, né, para melhorar esse paciente, né? Nas emergências respiratórias, a gente tem uma grande dificuldade da emergência respiratória em decorrência agora do Covid-19. Eu penso que não é só neste setor da UPA que a gente está, mas em todo o contexto da rede de saúde está difícil o manejo, está difícil o fluxo do Covid-19 por conta, né, de toda a estrutura que a gente não tem, né? Pegou a gente meio desprevenido. Então, o que eu faço com o Covid-19? A gente ainda está elaborando fluxos, tá bom? A gente não tem um fluxo totalmente implantado, mas a gente está tentando direcionar assim para evitar o máximo, evitar a mínima contaminação possível das pessoas, né? Dos profissionais, dos colegas. Então, a gente está tentando elaborar esse fluxo, vocês vão ver conforme vocês forem indo para a gente ver como que vai funcionar. Uma das patologias que a gente recebe de origem respiratória também é a tuberculose. A tuberculose eu preciso colocar num isolamento, isolar esse paciente. Então, assim, como que eu vou isolar? A tuberculose, ela tem um contexto multifatorial e ela traz também uma grande preocupação da família desse paciente, uma vez que ela é muito contagiosa também. Então, entra todo o papel da psicologia, entra todo o papel do serviço social em fazer esse desmembramento de família, seja fez também toda a medicação, né? Geralmente pacientes que são acometidos por tuberculose são pacientes moradores de rua, né, pacientes de albergues, pacientes de centro-POPs. Então, bem importante essa abordagem multiprofissional. Pacientes também de DPOC e pneumonias, qual a função do enfermeiro? Né, a gente traz esse contexto totalmente multiprofissional da pneumonia. Uma das emergências respiratórias que a gente atende muito também são os tromboembolismos, os edemas agudos de pulmão, que vão para a emergência, e asma, bronquiolite, afogamentos corpo estranho. A maior prevalência de atendimentos são na pediatria. Então, eu tenho muita criança com asma, com bronquiolite, e por que não os afogamentos, os corpos estranhos, tá? Ultimamente, assim, não sei se por conta da quarentena, as crianças com muito corpo estranho, tanto nos ouvidos, no nariz, né? Ou uma criança mesmo que chegue. Então, essa abordagem multiprofissional é importante, é de grande relevância, assim, como é que tá a mãe desse paciente, né? Para o serviço social abordar, para a psicologia abordar, né? É bem interessante esse pensamento. De emergências cardiológicas, a gente vai ter emergências que podem ser manejadas, às vezes, num serviço, num setor que não seja a sala de emergência, mas que precisa de manejo, sim, precisa de monitorização, sim. Né? Vamos pegar as arritmias, umas arritmias, de repente, que já sejam sinusal, sejam do paciente propriamente dito. Insuficiências cardíacas congestivas, sem desestabilização desse paciente, eu posso manejar no internamento, né? O médico pode manejar também lá no soro, se descompensou, leva para a emergência. A emergência é um setor onde você vai fazer um melhor manejo desse paciente, uma melhor monitorização desse paciente, né? Então, é um trabalho conjunto de toda a equipe, né? E é um setor que abraça, sim, o paciente se estiver desestabilizado, por que não, né? E a ideia é essa mesmo, né? De agregar esse paciente que está lá. Os infarto agudo do miocárdio e parada cardiorrespiratória obrigatoriamente terão que ser atendidos na emergência. O infarto agudo, mesmo sem desestabilização de dados vitais, ele será atendido porque ele vai ser um protocolo, né? Diferentemente disso, ele vai ser atendido pela desestabilização clínica dele. E as PCRs serão sempre manejadas na emergência, na sala de emergência.
né? Então, assim, só para ilustrar um infarto agudo do miocárdio, eu tenho um eletro, então, um aparelho de eletrocardiograma lá no Fast Track. Esse paciente foi triado, um exemplo, foi triado em laranja, então ele não é emergência, ele fica na frente, só que ele tem prioridade clínica, então o médico já pediu para fazer um eletro. E esse eletro veio com o técnico fez lá, eles têm uma expertise também em ver o eletro, não dependendo de saber realmente da patologia, mas olha a curva do eletro, tem alguma curva errada aqui, alguma coisa diferente, vamos mostrar para o médico. Então, deu um desnivelamento, ou uma supra, ou um infra, DST, esse paciente já é levado, então, para a emergência, né? Então, assim, na emergência ainda eu coloquei a gente tem parada cardiorrespiratória, então o paciente pode fazer uma parada cardiorrespiratória em, em um desses níveis de eletrocardiograma, de ondas. Então, na minha direita você vai ver fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Então, 4 maneiras de você ver que o paciente está parado, né? E ele vai fazer uma parada nesses ritmos elétricos. Então, fibrilação e taquicardia ventricular, eu consigo fazer um choque. Lembra lá do nosso desfibrilador? Então, o médico, se esse paciente estiver parado ou estiver desestabilizado, ter uma condição dessa e estiver instável, ele vai fazer o choque, né? Então, tem as duas fases, ele vai pedir, ele vai monitorar esse paciente primeiro, ele vai fazer uma droga para dar uma sedada nesse paciente e vai chocar. A atividade elétrica sem pulso e a sistolia não há choque, então é massagem cardíaca, tá? Mas a gente vai ver na prática isso, vai vendo, né? E a gente vai poder também tirar algumas dúvidas. Como eu vinha falando de protocolo, eu ilustro para vocês o protocolo de dor torácica. Então, esse protocolo de dor torácica é um dos papéis que a gente preenche, a gente não, o médico preenche, né? Mas eu falo sempre a gente no sentido desse contexto multiprofissional, que sempre um corrobora ou colabora também com o outro, tá? A troponina, vocês vão ver na segunda folha, tem que ter troponina, ou alteração de troponina ou alteração de eletro para esse paciente entrar no protocolo do SAMU, tá? As emergências abdominais, uma das emergências que elas incluem no protocolo SAMU é a HDA, que é a hemorragia digestiva alta ou baixa, dependendo do quadro instável desse paciente. Paciente com quadro estável não entra no protocolo. Então, uma das doenças a gente consegue atender lá. Hemorragias digestivas alta-baixas. Abdômen agudo, geralmente faz contrarreferência com o cirurgião do hospital. Cólicas renais, posso atender cólica renal na soroterapia? Posso, dependendo da dor desse paciente, ou ele será amarelo ou verde. Insuficiência renal crônica ou insuficiência renal que agudizou agora. Gravidez. Nossa, vocês atendem gravidez? Atendemos gravidez, fazemos parto, né? Um paciente que esteja que chegou pra gente. Eu estava grávida, mas eu tô sangrando agora. Eu vou mandar para o São José? Não. Eu vou priorizar esse paciente para o médico avaliar. Ele pode, às vezes, fazer um choque, ele pode estar sangrando, né? Vou ver como é que ele está. Pacientes que chegam já com gravidez, já de terceiro trimestre, já às vezes coroado, a gente faz, leva para emergência, né, maneja lá, se tiver que fazer o parto, faz o parto lá, e daí sim encaminha o binômio lá pro Hospital São José, mãe e filho. Diabetes mellitus, embora diabetes mellitus seja uma descompensação de origem não abdominal, ela é uma doença endócrina, né?
tanto a 1 quanto a 2. A gente tem muito atendimento de pacientes com diabetes mellitus descompensado, já em cetoacidose ou hipoglicemia. Então, hipoglicemia, o protocolo de Manchester coloca que abaixo de 55, ele se refere à hipoglicemia, e se esse paciente estiver muito mesmo descompensado, ele é manejado na emergência. Paciente mesmo com glicemia, não precisa estar HI, hiperglicemia indeterminada, mas que eu vejo que ele está com cetona, que eu vejo que ele está com uma respiração mais ruidosa, eu manejo ele lá na emergência. Eu, da triagem, classificador, posso levar esse paciente para emergência, sim. Outras emergências que a gente tem de origem neurológica, a gente vai ter crises hipertensivas às vezes muito relevantes, que não abaixam, muitas vezes com epistaxe já associadas. Crises convulsivas, pacientes em crise convulsiva, já no ato, convulsionando, ele é um paciente de emergência, ele vai para a emergência, né? E outros que chegam já em pós-ictal ou que estão sonolentos podem ser manejados na soro ou no internamento para a gente conseguir monitorar esse paciente. Então, eu prefiro sempre a gente levar lá para o internamento para a gente conseguir monitorar ele, ou se porventura acaba acontecendo uma ou nova crise para a gente ter, né, tudo ali mais na mão. E a gente traz também o AVC, que a gente tem o protocolo de AVC, né? Então, o protocolo de AVC, esse paciente tem que estar em ictus de até 3 horas, ter feito, né, ter apresentado esses sintomas de perda de força, de disartrias, tudo que condiz a um AVC, em menos de 3 horas e ser trazido para a UPA nesse período de tempo. É acionado, então, vai para a emergência, é acionado o SAMU, vaga zero. É levado, então, para o hospital de referência, geralmente o hospital de clínicas, eu estou Angelina Caron, o CIL, que aceitam AVCs, nesses protocolos, e lá é feito a toma, então, para determinar se o AVC é isquêmico ou AVC hemorrágico. Pacientes que chegam para a gente com essas mesmas sintomatologias, só que são pacientes que já perderam, que a gente fala a janela, aquele ictus, aquele tempo, né, de apresentação dos sintomas. A gente prioriza esse paciente conforme o protocolo de Manchester e ele é avaliado pelo médico clínico nosso da UPA e sim solicitado a tomografia. Se for hemorrágico, coloca na central de leitos ou às vezes até mesmo o protocolo SAMU consegue puxar, só que não nesse protocolo AVC em ictus de 3 horas, coloca mais na central de leitos. E se for AVC isquêmico, que não tromboliza, ele permanece com a gente e é repetido essa tomografia em 48 horas. Cada caso é um caso de se observar, sabe? Eu trago para vocês esses protocolos, mas são coisas de se observar paciente por paciente. Cada paciente é peculiar no seu atendimento. E trago também, ele é um fluxo, eu peguei um adendo só para a gente falar de trauma, e a gente traz, assim, infelizmente, com grande dor, traumas bem relevantes na UPA e a gente acaba se assustando um tanto quanto a gente não queria receber. Então, um dos traumas que a gente mais recebe são traumas de traumatismo crânioencefálicos, né, de leve a moderado. A gente consegue, às vezes, moderado a grave, desculpa, a gente consegue protocolar esses pacientes para hospitais que tenham ortopedia, que tenham neurologia, né, geralmente são traumas maiores. Acidentes automobilísticos com desestabilização clínica, também protocola pelo protocolo de trauma, põe na tábua rígida, põe polar, aciona SAMU. FAFs, que são ferimentos por arma de fogo. Ferimentos por arma de fogo. A gente volta lá ao protocolo Manchester, tem risco à vida, tem risco à função, né? Qual é o contexto do ferimento? Leva para emergência, tá? Eu tenho, então, uma arma de fogo que um atirou no outro, por exemplo, leva para emergência, porque vai ter um desenrolar todo, não só clínico, mas um serviço mais aí civil, né, da polícia, enfim. Ferimento por arma branca, volta no mesmo patamar. Todo o atendimento do paciente eu volto.
qual é o risco de vida desse paciente, qual é o risco da função desse paciente, qual é a dor desse paciente, qual o tempo de durabilidade, né? FABs que às vezes são profundas em abdômen, em tórax, eu tenho que monitorar esse paciente, né? Para ver se não tem um rompimento de uma pleura. Ferimento de corpo contuso, que é o FCC. Ferimentos corpo-contusos, a gente vai ter de vai ter de grande relevância ou não, né? Às vezes corta um dedo, às vezes corta uma perna, às vezes corta a barriga, né? Então chega lá pra gente esse tipo de ferimento, né? E a gente vai avaliar conforme for e passa para o médico que vai fazer essa sutura, essa avaliação primária é o OPI, que ele é responsável pelo procedimento desse paciente. Os demais que têm desestabilidades clínicas, a gente leva para emergência. Atendemos também bastante queimaduras. Qual é o contexto da queimadura? A gente tem o gráfico de queimaduras que é por porcentagem. Quantos de porcentagem que queimou? É uma queimadura só na minha mão que eu derramei água quente. Não tem por que eu levar para uma sala de emergência e monitorizar um paciente com uma queimadura na mão, né? Eu priorizo ele com uma dor intensa, né? Vai priorizar num laranja, e eu passo ali para o médico faz a primeira avaliação, faz uma medicação, se ele achar necessário, para dor, e encaminha esse paciente para um setor de referência, que é o evangélico, que é o setor de queimados. Agressão também eu vou ver como que foi esse contexto da agressão, quem agrediu, como está, aonde foi, né? Muitas agressões, elas se caracterizam ali por trauma crânioencefálicos, às vezes até moderados, né? Eu notifico essa agressão, olha a importância do serviço social, notificar essa agressão, buscar quem fez essa agressão, orientar esse paciente a fazer um boletim de ocorrência e a psicologia acolher esse paciente, né, fazer o primeiro atendimento dela, ver o contexto familiar dessa paciente ou desse paciente, né? Criança abusada, negligenciada. Então, o Manchester traz agora para nós essa segunda edição um fluxograma só de criança abusada para você ver a relevância. Mas na UPA a gente não vai ter criança abusada. Tem. E tem muita criança abusada e negligenciada. Então, a parte da psicologia, a parte do serviço social se faz muito de grande valia nesse contexto da criança abusada, negligenciada. Mordeduras, picadas de animais peçonhentos, eu coloquei assim como um trauma, muitas vezes são mordeduras profundas, mordeduras geralmente de cães e gatos que a gente recebe, então tem notificações para mordeduras, e picadas de animais peçonhentos, geralmente cobras, que a gente está pegando bastante cobras, e escorpião também tem, e a gente tem todo um manejo diferenciado de picada de animal peçonhento. Picadas de cobras, a gente maneja lá na emergência, né, pela letalidade do veneno da cobra, então não tem por que eu ficar expondo esse paciente na soroterapia, não tendo uma medida, né, uma medida melhor para ele. Posso manejar, se tiver vaga, claro, na emergência esse paciente ou no internamento, tá? Ok, gente, então essa foi a apresentação. Eu espero que tenha passado assim, bem objetivo, de forma bem objetiva para vocês, tá? Vou encaminhar e-mails para vocês com artigos. E vocês vão me entregar uma síntese desses artigos e algumas dúvidas que vocês têm dessa aula, dessa primeira aula nossa. Eu espero que volte logo nossas aulas presenciais, porque nada substitui a aula presencial, né? A gente sabe disso. Então, mas foi uma forma de eu entrar em contato com vocês e de passar um pouquinho do meu conhecimento. Espero que tenha sido bem válido e a gente se encontra na aula, tá bom? Abraço!